mostrar para vocês como desigualar o jumbo para a gente fazer aquela trança com a ponta bem fininha. Como vocês podem ver aí, eu peguei uma mecha de jumbo, tá? O que que a gente faz? Pega uma das pontas, dá para fazer dessa forma, né? Pega uma das pontas e vai puxando. Tá vendo que a ponta tá um pouquinho reta? Você vai puxando, praticamente fiozinho por fiozinho. Vai puxando até desigualar bem, tá? Não tem mistério, tem que ter também um pouquinho de paciência. Se você tiver como fazer esse processo antes da cliente chegar, se for com o seu material incluso, você faz um dia antes, que adianta bastante, você ganha bastante tempo na hora de trançar. Vai puxando bem as pontinhas, meio que penteando com a mão, tá vendo como já tá ficando fina a pontinha? Se vê que tem algum que tá um pouquinho reto ainda, você vai, continua puxando e desigualando bastante para a ponta ficar bem fina, porque o que faz a trança ficar com a ponta fina não é você passar gel, pomada, nada disso, é esse processo aí, antes de fazer a trança. Você pode estar usando pente, né, para usar no comprimento aí do jumbo, ou também pentear com a mão. Eu sempre penteo com a mão, que dá para desembaraçar tranquilamente. Aí eu vou penteando com a mão mesmo. Aí você pode também levantar e ver, né, se a outra ponta também está desigualada. Caso não esteja, você vai e faz o mesmo processo na outra ponta até ficar bem desigualado. Tá vendo a diferença? Aí você pega a outra pontinha e faz a mesma coisa. Desigualando bem o jumbo, né, para poder ficar bem fininha, para a trança ficar com o acabamento perfeito, vai puxando bem. Se necessário, você pode usar o pente para desembaraçar o comprimento ou até mesmo a mão. Eu costumo usar a minha mão para poder desembaraçar, mas aí fica ao seu critério. Existem jumbos que já vêm com a pontinha desfiada, que adianta bastante o trabalho, né? Que a gente não perde tempo fazendo todo esse processo. Porém, eles costumam ser um pouquinho mais caros do que esse jumbo tradicional. Esse daí já é o ponto ideal, que a gente consegue fazer as pontinhas finas, seja para trança, twist, trança nagô. Vou dar uma dica para vocês que têm dificuldade na hora de dividir, né, o jumbo para deixar a trança, twist, tudo da mesma espessura, né? No meu caso, só de olhar eu já consigo, né? Só de tocar, no caso, eu já consigo saber a quantidade exata. Mas isso aí também a gente adquire com o tempo, né? Com a prática. A dica que eu dou pra vocês é pega um amarradinho de jumbo, divide em dois, como eu fiz aí no vídeo, ó. Divide em dois. Uma das mechas a gente reserva, deixa ela no cantinho separada. Aí vamos se dizer que a gente quer uma trança de espessura média. Aí essa mecha aí que eu tô segurando, a gente vai dividir ela em duas partes iguais. Aí separa. Aí, como a gente quer fazer uma trança de espessura média, o que que a gente vai fazer? Essas duas mechas a gente vai dividir e transformar em 4 mechas. Se fosse uma trança de espessura mais grossa, a gente poderia transformar em 2 mechas. Tudo vai depender da espessura desejada. Aí eu coloco no meu braço para vocês verem, eu separei ele no meu braço. E essa mecha aí, eu vou abrir ela, tá vendo? Dá mais ou menos 2 dedinhos. E dividir em duas. Depende muito. Tem gente que fala que a espessura que eu tô separando é pra trança fina, tem gente que fala que é pra trança média. Depende muito da pessoa, né? E esse jumbo da marca Ser Mulher de duas cores, ele tende a vir mais cheio, né? Do que o pacote de cor única. Então dá pra separar mais quantidade de mechas. Como vocês podem ver aí, ó, dividir em 2 mechas. E essa aí eu também vou abrir e dividir em mais 2 mechas. No caso, ficaram 4 mechas somente com aquela parte que a gente dividiu. Aí, aquela outra mecha que a gente reservou lá no começo, você vai pegar ela e fazer o mesmo processo. Dividir em 2. E essas duas a gente vai dividir e transformar em 4 mechas, que aí vai ser o suficiente para você fazer uma trança de espessura média. Então, aquele amarradinho a gente conseguiu dividir 8 mechas.